entrando aqui ao vivo, no ar. Nós estamos aqui com a Laís Locatelli. Laís, você me ouve bem? Seja muito bem-vinda, Laís. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todo mundo aí que está nos acompanhando no seu Sim, canal, no meu canal, com esse tema tão instigante que você me propôs vir conversar um pouquinho aqui com o pessoal. exatamente. Vamos aqui fazer um bom intercâmbio, não é? Estamos aí nas duas pontas do Atlântico, não é, Laís? De um lado e de outro. E nós vamos fazer aí a articulação junto aqui dos nossos convidados, conversando aí sobre um tema. Esse tema, ele é sempre contemporâneo, né? Vai mudando as suas nuances, né? A depreciação a depreciação do amor, e hoje até fiz um acréscimo, Laís, eu até achei interessante, coloquei aqui, tem o título aqui fixado, a depreciação do e no amor, né? Que eu acho que aí já começa, né, a abrir uma possibilidade de nós conversarmos bem sobre esse tema, né? A depreciação do amor, por assim dizer, né? O que se passa no amor, o próprio amor depreciado. Então vamos pensar um pouco, vamos conversar sobre o nosso tema, né? A depreciação do amor, ou também no amor. Quando eu propus esse tema, só para contextualizar um pouco, eu já te passo a palavra para você, né, fazer suas explorações, suas colocações, fique muito à vontade, Laís. Mas quando eu propus esse tema, ele sempre chega a mim por dois vieses, não é? Um primeiro viés, eu vou colocar um mais localizado, são formulações que Freud já nos apresenta, desde a constituição, né, da psicanálise, por exemplo, nos anos 1910. Ele vai se deter, não só nesse momento, mas esse momento é um momento privilegiado, né, um momento de concentração, de explicitação. Ele vai se deter sobre o que foi traduzido num conjunto de textos sobre a psicologia do amor, né, ou formulações psicanalíticas em relação ao amor, que foi um tema que ele trabalhou muito em toda a sua obra, né? O amor, seus impasses, seus embaraços, ambivalência. Especialmente ali, em meio a essas formulações, nós temos um texto de Freud bem interessante, junto de outros, né, chamado A Tendência Universal, entenda-se, quem sabe, estrutural, né, o universal ali em Freud, a tendência universal à depreciação na esfera do amor. O título já começa até a dizer um pouco da questão, né? A tendência universal à depreciação na esfera do amor. Freud vai elaborar isso em 1912, né? Ou seja, daí a pouco ele chega à questão do narcisismo, aos textos sobre a metapsicologia, ou seja, um momento de grandes sistematizações dos conceitos psicanalíticos. Esse é um viés. O outro viés que sempre me toca é a experiência clínica cotidiana, né? Na medida em que esta questão, sobre diversas roupagens, não é? Os embaraços do amor, vamos colocar assim, também as contradições do amor, e especialmente esta relação que muitas vezes se configura como uma relação de fronteira entre o amor e algo da ordem da depreciação. Portanto, se formos pensar muito rapidamente, ao avesso, né, distante do que seria uma ideia um tanto quanto idealizada do amor ou das relações. O que me parece é que sobre o viés clínico, né, nós vamos conversar mais sobre isso, nós temos vários fios, né, vários caminhos peculiares, distintos, que trazem algo dessa atmosfera. Eu prefiro pensar assim para a gente se aproximar. Uma atmosfera e dentro dela você tem várias possibilidades de trânsito ou de apresentação. Foi daí que, para quem está chegando aqui agora também, né, Laís, foi daí que eu fiz a proposta. Nós já estávamos aí, né, fermentando uma live há muito tempo, né, agora foi possível. Aí eu fiz a proposta para que você também estivesse aqui em diálogo conosco, dado o seu trabalho, sua trilha, nas fronteiras também da psicanálise com o direito, né, e com a contemporaneidade. Aliás, por conta dessas fronteiras, que você também estará conosco na pós-graduação, né, que nós temos, né, você vai estar conosco participando da pós-graduação em clínica lacaniana, trazendo já algo dessa discussão daqui, levando para lá. Esse é o contexto. Então eu te passo aí a palavra para não ficar também me estendendo muito em contextos e vamos conversando. Como é que isso te toca na sua experiência em termos de fronteiras, de trânsito, de escuta? Como é que esta atmosfera vai se materializando para você? A depreciação do e no amor. Sabe, Alexandre, que tem uma coisa
que transita muito entre a psicanálise e o direito, já que você traz um pouco isso. Pessoal, eu friso aqui para vocês, deem uma olhadinha nessa pós-graduação, que está espetacular, vai ter outras edições feitas através do Instituto ESP, que o Alexandre está organizando sempre com muito cuidado, com muito carinho. A questão do direito e da psicanálise é uma coisa muito interessante, porque ela entra muito aqui nesse tema também, que é algo que chacoalha um pouco a nossa base, que nos desperta extrema curiosidade, que são as questões das perversões. Né? Quando a depreciação escorrega para esse lado, para manter a erotização, já que, como Freud diz, às vezes dá impossibilidade quando não há uma divisão mais ou menos correta, o que não seria, via de regra, possível, tão possível quanto nós desejamos, de amar, mas aí fica barrado a via sexual, ou quando desejamos muito sexualmente, barramos o amor, né? Entrando nesse viés. E que aí poderia deslizar aí para as perversões. E aqui talvez é um ponto que tem pouca anclagem entre direito e nós psicanalistas da saúde mental, que é justamente entender que esse ponto é um ponto algo sem retorno, ou seja, para retornar teria que abrir mão de muito prazer e satisfação. E aí o que acontece com essas pessoas que se fixam nessa perversão e não conseguem retornar? Se prende, solta, volta a delinquir, se prende, solta, volta a delinquir. Né? E a gente vai tentando entender isso dentro do direito e não há condições. Eles não estão ressocializando, né? Como se a questão das pulsões pudessem ser socializáveis. Já dizia Freud aí no seu longo trajeto de escrita sobre a civilização. Se é justo esse processo civilizatório, né, que vai nos barrando o acesso a uma sexualidade, digamos, mais livre, mas que também ele traz um contraponto nesse escrito sobre as contribuições da psicologia do amor, que é, quando a coisa é completamente livre, talvez ela não funcione tanto assim. Então, nós vamos trabalhar sempre no impasse, seja entre uma ciência ou outra, e seja na questão da ambiguidade do ser humano. Ou seja, se é proibido, é desejo, se não é totalmente proibido, tenho que deslizar para a perversão. Ou seja, o que está acontecendo aqui com o ser humano? E como é que chega a isso, né? Como é que chega na clínica, como é que chega como sofrimento, como é que chega com impasse, como chega com impotência, com dificuldade de sentir prazer, e como que às vezes isso escorrega e se fixa numa perversão que só o prazer é dessa forma, dentro dessa estrutura, nem que seja uma perversão aí que termina em crime, né? Então, há esse impasse. Eu sempre falo de um exemplo que eu quero dar bem rapidinho, que é quando eu estava escrevendo a minha tese, que era sobre violência contra a mulher. Eu trago a questão psicanalítica. Eu já estava na psicanálise aí há 10 anos atrás. Eu digo, não posso escrever isso, mesmo que em direito, sem colocar a psicanálise, nós não vamos entender. Se nós não entendermos o ser humano, isso é para nada, não é válido. E a minha professora pegou, olhou o título e ela disse assim, eu não vou ler, se você quiser manter esse capítulo, você vai ter que refazer com outra professora, ou se alguém quiser tomar o trabalho daí. Estava pronto, né? Eu digo, tá, o que nós estamos tentando fazer aqui com o direito é muito psicótico. E nós vamos ter que cortar toda a compreensão da estrutura do ser humano para pegar um discurso lá na frente, seja ele qual seja, e tentar fazer isso encaixar dentro. Que naquele aspecto era o discurso do feminino, do feminista. Então, para entrar dentro disso, tem que cortar a estrutura do ser humano. Eu digo, não. Mas nós temos que colocar aqui um olhar no gozo, um olhar em como é que se dá a erotização. Como que funciona esse jogo erótico dos casais, ou como que não funciona, e que aí vem a questão do virar uma luta livre, virar um ringue, virar né, a coisa da depreciação, um deprecia, o outro barra, né? A mulher aparece aí com a coisa do proibido, o homem aparece com uma coisa que se separa um pouco do afetivo e do sexual. Que já vou lhe deixar falar sobre isso, que acredito que vamos falar lindamente. Especialmente porque você fala muito lindamente sobre os objetos, né? Que são aqui os nossos objetos também, de amor que nós aprendemos tanto. Então, eu acredito assim, que se nós já pensarmos nessa complexidade do ser humano,
sem tentar fragmentar tanto, psicotizar tanto, estamos em bom caminho. E Freud traz a Uhum. questões que nós não gostamos até hoje de escutar. A questão do incesto, a questão de reconhecer o desejo por essas figuras paternais, a questão Uhum. de replicar esses objetos em outros objetos, tentando aí encontrar uma satisfação que não seja tão parcial assim, compaginada com o Sim, nosso tempo, né? Como dizia Lacan, que se nós não conseguirmos pensar dentro do nosso tempo, vamos ter um problema como psicanalistas, no ser certamente. psicanalítico, né? A psicanálise, ela, em última instância, ela deixa de operar, né? Acho que esse é o grande problema, né? Se o analista ele não é atento à subjetividade, né, de seu tempo, ele ele está condenado a uma mímica, né? E não a uma operação analítica, como Freud já dizia em seus textos. O analista opera, e para operar ele tem que estar muito atento ao laço social, às manifestações do sintoma, à transmutação do sintoma, às transmutações dos laços amorosos e odiosos também, que o tempo todo estão ali conosco na experiência analítica, né? A própria transferência é a colocação em cena desses aspectos, né? O que eu gostaria, assim, que você falou, você trouxe um gancho aqui que eu acho bem interessante, eu gostaria de pensar também, junto disso que você traz, que eu acho que é muito interessante, essa interface aí com a problemática da perversão, né? Uma espécie de único modo possível, né, de enlaçamento com o outro, de maneira tal que as relações, né, podem se tornar um tanto quanto perigosas, né? A gente pode flertar aí com questões um tanto quanto onerosas. Mas que eu gostaria também, junto disso, que eu acho que participa dessa cena, Laís, do ponto de vista também clínico, até uma pessoa que perguntou, achei até interessante, a pergunta bem inicial, achei interessante falar, o que é né, uma degradação, uma depreciação, nesse sentido amoroso, né? Me parece que, claro, além do que quer significar a palavra, né, que ela tem um significado mais nítido, no sentido, né, de perder valor, tirar do lugar, né, decair, né? Me parece que o fundamental também é essa questão do objeto. Ou seja, o que está em jogo na degradação ou na depreciação do amor é uma forma de laço com o outro, de tal maneira, e aí é claro, a gente tem que pensar nas parcerias, né? Você não está sozinho ali naquela relação, né? Você está ali com alguém, né? Você está ali numa lógica, pelo menos com algo que você encontra em alguém, né? E não só por si. Mas me parece interessante frisar como que há certas relações amorosas em que elas se tornam possíveis para os parceiros. E aí pensemos em homens, mulheres, casais héteros, homo, todos os arranjos possíveis, né? Acho que isso não é exclusividade de nenhum arranjo. Mas há situações, né, amorosas em que, para que ela se sustente e algo do desejo, e até isto que você já frisou muito bem, algo do gozo ali se coloque, é fundamental que haja um decaimento do sujeito, da condição de sujeito, e uma degradação à condição de objeto. Não é? Então aí que nós vemos esse algo da ordem do pulsional, isso que você fala, parece que tem alguma coisa que se repete, é difícil sair disso. Quando a gente verifica na clínica, quando as pessoas estão envolvidas em uma relação em que isto surge, seja pelo lado dela ou pelo lado de seu parceiro ou parceira, né? Então há um laço ali com esta destituição do sujeito da condição de sujeito e um gradativo decaimento de algo mais rupestre, algo no chão, né? Ser posto no chão, essa dimensão de resto, de resíduo, de farelo. Um amor em que você tem que fazer com que o farelo surja no outro, para que você ali permaneça. Aí sim eu acho muito interessante como que isto nos indica algo da relação com o objeto. Quando falamos de objeto, então, na clínica analítica, estamos falando também em fantasma, em fantasia, ou seja, os elementos são muito capilarizados, né? Eles estão muito interrelacionados. Mas tem um ponto que eu acho muito interessante também, isso que eu gostaria de frisar. O que é muito evidente é o quê? Por exemplo, vamos pensar alguém que chega na clínica e diz que está aprisionado a uma relação abusiva, uma relação ruim, e o outro faz dela uma espécie de, né, uma espécie de pano de chão, né, um farrapo. Né? Então você encontra alguém falando sobre diversos modos de como que aquela relação ela é feita de tal maneira, ela é sustentada, há uma dinâmica ali que a pessoa acaba se reduzindo ali à condição de um farrapo.
de um resto, não é? De um resíduo que está posto ali naquela dimensão, por isso que eu falei do decaimento. Agora, um ponto interessante é o seguinte, tudo bem, isso é evidente. Agora, o que me parece ser mais sutil é que, vamos só para simplificar a cena, mas sem pensar em simplificações excessivas, é só uma maneira de apresentá-la aqui, por isso que eu falo de simplificação, pensar que você tem um abusador, por assim dizer, ou alguém que vai, né, socialmente cair, né, nessas insígnias do abusador, do excessivo, e de outro lado você tem alguém que aí sim está nessa condição de farrapo, né? Agora é interessante verificar como que a questão do objeto não está só posta para quem está degradado à condição de farrapo, mas curiosamente, de algum modo, o abusador ele também se identifica ao objeto. Eu acho que é aí que tem um liame muito complexo. Porque o objeto não é somente aquela pessoa que, de algum modo, se empresta ou é capturada, daqui a pouco eu vou falar da captura, é capturada essa condição. Né? Eu não consigo sair dessa relação porque, né, tem tais e tais coisas e nessa relação, né, há mil justificativas, mas nessa relação eu sofro, eu não estou bem e eu estou nessa condição. Essa é a cena mais inicial. Claro, posta, e aí você tem todos os operadores do direito, né, a sociologia, uma série de saberes que vão lidar com isso, né, aos quais o cidadão, a pessoa pode recorrer, né, com mais ou com menos sucesso. Mas o que eu gostaria de frisar é que, de alguma maneira, o abusador, estou frisando esse ponto, me parece que ele está embaraçado também com o objeto, não só porque ele lida com alguém nessa condição. Eu preciso de degradar-te para te amar. Né? Essa é a cena mais usual. Como Freud nos diz, é muito importante que a gente vá para uma outra cena. Lá na interpretação dos sonhos, essa é a chave magnífica da interpretação e da psicanálise. A cena é outra cena. Qual seria uma outra cena a ser escutada e trabalhada também na clínica? É que, de algum modo, o abusador, aquele que ganha esta marca, ou que faz, né, essa performance, assume essa performance, ele não só se relaciona com alguém que precisa de ser posto na condição de objeto, e alguém que acaba se submetendo a isso dentro de um certo momento, mas de algum modo tem algo nele que faz com que ele se identifique a essa degradação. Estou querendo dizer o seguinte, isso não o absolve, né, de suas responsabilidades, mas estou querendo trazer para cá como que esta relação com a degradação ela é tão complexa e não me parece que é suficiente, pelo menos a partir da clínica psicanalítica, que nós façamos uma dicotomia muito usada entre o agressor e o agredido, ou o agressor e a agredida, que tem essa cena. Não estou querendo destituí-la, mas estou querendo dizer que é importante também escutar de quais modos que cada um dos envolvidos, e há um preço a ser pago por isso, de quais modos que cada um dos envolvidos se embaraça com a degradação. Não é? Ou seja, há uma degradação que ela é um tanto quanto disfarçada, por assim dizer. Ela é mais discreta, que é a degradação daquele que precisa de degradar o outro, na medida em que não é só o outro que está sendo degradado. Curiosamente, e aí nós temos que pensar no retorno da pulsão, no circuito complexo da pulsão, tem algo nele que também, ou nela, né, que também acaba se degradando. Claro que numa cena social, numa cena, jurídica, claro, o que vai surgir inicialmente é a figura de quem está sendo degradado. E temos que buscar os dispositivos para que algo aí se dê possivelmente numa outra rota. Mas o que eu gostaria de frisar, na escuta analítica que eu tenho, não só de pessoas degradadas, mas também dos degradadores, não é? Me lembro, por exemplo, uma vez que com alguns supervisionandos nós fizemos um trabalho com homens agressores. Foi um trabalho junto à delegacia de mulheres. Escutar os homens agressores. Escutar aquele que agride. No caso, lá eram homens, podia ser, né, outro sexo. Mas é interessante como que há um horror desses homens à condição que eles verificam nos seus parceiros ou parceiras e como que eles estão muito envolvidos até o pescoço, mais do que gostariam, com essa condição. Ou seja, como que essa degradação ela tem pegas, ela tem colas que, além da evidência
repito, importantíssima de receber uma intervenção de alguém que está sendo degradado, agredido, ou se submetendo a isso, como que também é uma degradação muito sutil, né? É como se o algoz, de alguma maneira, ele padecesse, né? Não na mesma lógica, mas ele também padecesse de uma certa agressão, uma agressividade que recai sobre ele. Não sei se está E ficando aí muito que claro isso. Estou querendo trazer aqui a cena e a outra cena. Que eu acho que é aí importante é, conversar sobre essa outra cena, porque por isso que a gente vê por que é tão difícil desembaraçar isso, né? aí é que tá o X da questão, né, Alexandre? Porque quando a gente vai pensar dentro da perspectiva legal, é aquela velha máxima. Eu digo, nós podemos entender aqui da lei, mas se nós não entendermos da dinâmica que funciona dentro dos casais, das possíveis dinâmicas, nós vamos estar secando o gelo, porque elas vão fazer uma Uhum. releitura incessante, ou seja, às vezes não troca nem o CPF, né? Vai e volta É, com o o mesmo mesmo. agente. E é aquela Uhum. brincadeira, troca só o É, CPF. Às vezes nem o CPF, porque é uma repetição infindável, porque é ali que está o núcleo erótico. E a gente pensa, exatamente. né, que a pessoa que sofre, ela não tem um poder dentro daquela relação. Mas, ademais do gozo na dor, que vai ter alguma satisfação, nós podemos pensar que é um grande prazer, porque ela vai estar, de certa forma, com o medidor do quanto prazer ela vai dar para o outro. Nós temos que Uhum. pensar nessa perspectiva também, São né? Quanto embaraços mais múltiplos, né? Embaraços é, múltiplos. e às vezes a degradação ela vem de base, ou seja, eu já começo com alguém que eu sinto que está abaixo, né? Seja Uhum. socioeconômico, seja de beleza, seja de conhecimento. Então aqui eu tenho mais possibilidade de fazer esse vínculo sexual, considerando que há algum outro objeto que deve estar supervalorizado, porque se esse tem que estar Uhum. abaixo, algo está acima, né? Então há essa Uhum. cisão, essa separação daquilo que ficou para cima e aquilo que ficou para baixo. E aqui talvez apareça aquela Sim. velha história, aquela velha briga da sogra e da nora, tão conhecida mundialmente. Vem para a É. Espanha também, com muita frequência, ainda mais essas famílias que estão muito emaranhadas, né, de estarem todos no mesmo ambiente, onde essa Uhum. pessoa é aquela que ocupa o posto, né, santificado, Uhum. que não é também, porque se houve um atravessamento ali é porque se descobriu que não existe isso. Mas então, uma está acima, a outra está abaixo. Essa cisão, Sim. né? Bem E, e interessante aí é, isso, né? e aí é complicado como que essa mulher vai tentar subir, vai tentar, de certa maneira, disputar esse ambiente, porque é colocada numa situação de disputa, que Uhum. a própria estrutura do ser humano já entra disputando, Uhum. né? Com os irmãos, no Édipo, né? Certamente. E coloca ali a questão do ciúme, do entrelaçamento com essa disputa, com essa mulher que está supervalorizada para, de certa maneira, ceder esse espaço. Só que a partir do momento que cede esse espaço, perde o gran amante, que é Uhum. justamente o que leva na degradação. Então, o que Certamente. se retroalimenta muito, né? Que a Anitta canta, essas músicas cantam muito isso. Ou seja, é uma Sim. degradação, mas depois a compensação é do amante Uhum. fervoroso. Eu pensei, o que que isso se retroalimenta? Se retroalimenta nessa satisfação, nesse prazer que acaba surgindo de estar nessa posição de objeto, né, Alexandre? Porque se não tivesse satisfação, não tivesse prazer, não estaria ali. Uhum. Nós É. temos que pensar que tem alguma E coisa se que fixa. oferecer a isso, né? Exatamente. Aí, tudo que você está dizendo, enquanto você dizia, eu ficava aqui muito pensando na formulação de Lacan, que é um convite clínico que ele nos faz, uma direção né, para a prática do analista. Ele nos dizendo, até trabalhei isso em alguns seminários ano passado, que não é só o caso de pensarmos na repetição, que está posta, mas é muito importante que nós, na clínica analítica, tentemos verificar o que se repete na repetição. Porque aí você vê a sutileza do laço. O que se repete na repetição? Né? Ele vai nos dizer que é uma modalidade, uma forma de gozo. Ou seja, aqui, o que nós podemos pensar? O que é gozo? A gente vai, né, são muitas lives semanais sem parar. Né? Mas o gozo é uma forma Grupo de de captura. estudo, Né? um Grupo de estudo, ano. exatamente, sem parar. Mas dentro de um hiperrecorte, né, o gozo é uma captura. Aí que está o gozo, né, onde você está capturado, né, que tem íntima relação, por exemplo, com aquilo que Lacan vai falar, dialogando com Freud,
Quando Freud nos fala da catástrofe, né, e Lacan vai dizer da devastação, ou seja, o que Freud está dizendo? É que certas relações, e ele toma como um certo modelo, uma base, a relação da mulher com o homem, não é? Mas aí, psicanaliticamente, nós temos que pensar que a mulher e o homem tem muito mais a ver com posições do que necessariamente Uhum. somente, né, a Maria e o João. Vai começar daí. Então, o que é um homem numa relação e o que é uma mulher numa relação? Sabemos que muitas coisas podem se passar por mulher, fazer semblante de mulher, e muitos podem fazer semblante de um homem. Então, por aí que nós podemos pensar, para não achar que é simplesmente falando algo de uma suposta, aquela mulher, a mulherzinha e o homenzinho, de forma alguma. Mas Freud nos diz que é extremamente comum que numa relação, num laço dessa ordem, então, portanto, claro que ele está falando do laço amoroso, em última instância, né, o que pode envolver a nós todos, ali se coloque um tipo de relação que traz a marca da catástrofe, é o termo freudiano, né, onde você vê o que é catástrofe, os pilares, os sustentadores, eles caem. Não é? Por exemplo, uma região arruinada por uma guerra, uma catástrofe, uma cena de catástrofe, aí, né? Vamos pegar hoje uma cena, só um exemplo, Líbano, né, na Grande Guerra. Você vê que não fica pedra sobre pedra em alguns bairros, em alguns lugares. Aquilo dali perde a sustentação, os pilares, o telhado se perde, os pilares se perdem. Então temos a catástrofe. E aí Lacan, dialogando com Freud, ele vai localizar aí exatamente a devastação, que é um outro modo de localizar a catástrofe, né? A Assistam o devastação, vídeo do né? Alexandre sobre isso, é Ah, maravilhoso. A devastação tem, é mesmo, amorosa. eu tinha até esquecido, olha só, eu tinha até esquecido, É tem exato isso esse título, né, recente. Alexandre? É, É. bem lembrado, o vídeo agora, né? Talvez por isso que eu estou falando isso com a Uhum. mente tão fresca. Mas o que eu gostaria de dizer aqui, além dos detalhes da devastação, da catástrofe, é que Lacan vai lembrar que a palavra que ele utiliza em francês, que eles utilizam para falar, né, sobre a devastação, né, que é ravage, ela vem de uma palavra latina, que é rapire. Aí que é o ponto interessante. Rapire, para a gente falar do gozo. Rapire é daí que vem, por exemplo, a palavra, a expressão ave de rapina. Né? A rapina, ave de rapina, rapinagem, rapto, na nossa língua, vem de rapire também. Então, o que é uma rapina? O que é uma rapinagem? Né? É quando você, por exemplo, uma ave de rapina, é quando ela captura a presa, né, e a leva para um outro lugar de maneira tal que ela não consegue, naquele momento pelo menos, se desvencilhar das garras. Você está, então, Normalmente no alto, né? capturado. Num lugar que é impossível Fora, escapar. É fora impossível do escapar dessa espaço captura. comum. Tira você de um espaço em que você tem um certo domínio, não é? Você está fora do espaço de seu domínio. Você está capturado e levado e deslocado. Então, uma captura dupla. É isso exatamente. O gozo é quando você está capturado, uma dada posição subjetiva, como essa posição que eu falei do farrapo, que pode se colocar, e ali você está capturado. Por isso que não adianta, não é tão simples. Você olha, a pessoa olha e constata, né, o que se passa, pode sopesar, né, fico ou não fico nessa relação, vale a pena ou não vale a pena, mas nada muito racional é garantidor de que você consiga romper. Porque tem um elemento ali que vai na contramão dessa racionalidade, que é o rapire. Então ali você está capturado, né, por esse ponto. E é por aí, só para falar e concluir esse raciocínio, eu vi uma pessoa aqui comentando, sim, temos que ouvir os agressores também, ou as agressoras. Mas no sentido, claro, que fique muito bem entendido, isso não quer dizer que nós não estejamos dando atenção a quem seja agredido, que não tem operadores, né, no laço social que façam isso. Devem fazer, devemos continuar. Mas para a gente localizar melhor a complexidade dessa estrutura, a complexidade desse laço, é que, especialmente a partir da psicanálise, nós temos que tomar muito cuidado com o raciocínio dicotômico, né? E nós temos que pensar muito mais como que sofisticadas e complexas relações com a captura, o rapire, com a rapinagem, vão se dar. Então, o rapinador, né, o raptor, aquele que rapta, né, o raptor, tem algo ali nele que também está sendo raptado. Talvez de uma outra ordem, em relação à pessoa agredida. Aonde que nós vemos isso muito bem, vou aqui fazer uma indicação, não sei se você teve a oportunidade de já ver,
Laís, o filme é um filme nacional, um documentário que está no YouTube, chamado Amor. Não é amor. Tem que ter interrogação, tem que ter entonação. Amor é um documentário nacional muito interessante, porque é um amor com interrogação. Esse documentário ele foi baseado numa longa pesquisa de cunho sociológico que foi feito com casais das mais diversas, né, formas de alinhavamento, que, em meio ao amor, em meio ao laço amoroso, de algum modo se depararam com impasses, com entraves, e que acabaram trazendo a marca da agressividade, por fim. Então, é um documentário muito interessante. Por razões óbvias, eles não mostraram as pessoas entrevistadas. O que foi feito? Buscaram o seguinte artifício. É esse mesmo, a Kelly, né? Olá, Kelly. Né? Kelly de Juiz de Fora ou é outra Kelly? Seja muito bem-vinda. E aí, eles chamaram, convidaram atores para que eles interpretassem as falas baseadas em percursos dessas pessoas. E aí surgiu o documentário Amor, que é muito interessante, porque ele mostra o tempo todo, sob diversos ângulos, como que essas fronteiras do amor e o ódio, portanto, o amódio, como que elas são transitadas de um lado, daqui para lá, de lá para cá o tempo todo. É muito interessante, né? Seguir Sabe a que eu, trilha. eu tava lendo, dando uma passada pelos olhos desse, adoro o Dicionário Amoroso de Psicanálise da Rodinesco, Ah, essa, sim. de vez em quando eu Uhum. mostro, e tem uma fala do Lacan que ele puxa a Rochefoucauld e ele diz assim: há pessoas que nunca teriam se apaixonado se um dia não tivessem ouvido falar no amor. E aí a Rodinesco fala o seguinte: a essência do poder que a ordem simbólica exerce sobre a subjetividade humana imersa na linguagem. Ou seja, o Uhum. jeito que se compôs isso, né, Alexandre? Nós temos que pensar que isso está inserido na linguagem desde lá no início, desde quando, bem dizer, o Uhum. sujeito se torna o sujeito da linguagem, que aí já vai ter coisas barradas, mas e que depois vai dar todo esse contorno, né? Você fala em outro momento, em algum vídeo seu, já não recordo qual, eu acho que até tem esse nome, sobre o contorno do Uhum. objeto, sobre o contorno do amor. Como é que se exerce isso, né? Que a gente coloca Uhum. isso, alguma coisa que vai formar uma estrutura ali na nossa subjetividade e que vai ser aquilo que vai ser da troca, aquilo que vai ser da troca do Uhum. que eu desejo e do que o outro deseja e que se compagina dentro desse par. Porque se nós vamos pensar assim, como se forma isso? Né? Uhum. Aqui na Espanha teve um projeto piloto de grupos de terapia com os homens que tinham sido denunciados por agressão. Ah, sim. E quase 80% não reincidiram. O que chama muito a atenção nesse projeto? Que a maioria deles não compreendia exatamente a questão do que era uma violência e o que não era uma violência. A Uhum. questão do jogo erótico, a questão do jogo da sedução, a questão do jogo das palavras, porque nós estamos olhando hoje na questão da agressividade e do abuso, que ele vai muito além do físico. Então, como medir Claro. isso, né? Quando isso deixa de ser um jogo que cria esse laço erotizado e quando que isso passa a ser algo que realmente o outro se sente agredido a ponto de fazer uma denúncia. E às vezes é de um momento para o outro que isso acontece, né? Há um tempo de jogo que vai se intensificando e que de repente dá uma quebra ali, se rompe esse laço. E aí eles chegam Sim. lá e dizem assim, eu não entendi muito bem o que aconteceu. Então, às vezes, é meio labiríntico isso, né? Exatamente. Tem um ponto aí de Se cegueira, rompe né? essa subjetividade de alguma maneira, né? Eles, eu não estou entendendo mais. Então você vai Uhum. se colocando no que seria na perspectiva daquele caso em específico. Por se nós trabalharmos trabalho educativo, se nós estivermos falando de uma massa, né, Alexandre? Mas Uhum. para trabalhar Claro. com cada um na sua subjetividade. Quer dizer, vamos parar para Esse pensar ponto aqui, né? é crucial. Esse ponto né, que é o que nós estamos conversando, que você ressalta sobre essa perspectiva e desse trabalho na Espanha, é, que fique muito bem entendido. Se nós não escutarmos também, né, esses sujeitos que
de uma certa apreensão, são tidos como os ativos, os agressores, os engendradores, né, nós não conseguiremos muito bem verificar esta situação, né, como que se dá o labirinto. Né? Que é claro, né, algo do labirinto está posto na posição daquele que se coloca ali, capturado, né? Mas o que me chama muita atenção na clínica, eu acho que é aí que entra um interessante diálogo da psicanálise com outros campos, outros saberes, outras práticas, especialmente o direito e outros campos também, é que nós temos que também assumir uma postura ética de escutar, inclusive aquilo que pode nos contrariar, né? Aquilo que pode não nos agradar tanto. A escuta analítica é uma escuta também daquilo que não nos agrada tanto, porque é claro que eu, você, todas as pessoas, nossas opiniões, né, as nossas trajetórias enquanto cidadãos, né, enquanto, né, convivo com isso, não convivo com aquilo, mas não é aí exatamente que está o analista, né, porque é o que nós já falamos em outros momentos, para que haja análise, há de haver somente um sujeito. O sujeito é esse outro, o analista entra ali numa outra função, destituído, né, da sua condição ali, naquele momento, de se colocar enquanto sujeito. Não quer dizer que ele não seja, mas ele não vai operar a partir desta subjetividade. Assim espera-se, né, que algo ali possa ser operado a partir de um outro lugar para que seja, de fato, um encontro não intersubjetivo, mas um encontro psicanalítico. E aí sim, ouvir, né, estas outras rotas, não é para concordar ou discordar, mas até mesmo para verificar, né, olha só o que você está dizendo, que eu acho que é muito importante, né? O que sabemos analiticamente, a ignorância é uma paixão. Né? Lacan vai nos dizer que nós somos tomados por três paixões, as paixões do ser, né? O amor, o ódio, já sabemos um pouco mais, né? Vivemos isso na pele, né? E a ignorância, no sentido do não saber. E muitas vezes ignora-se aquilo que parece ser óbvio. Né? O que pode ser óbvio, numa certa ótica, de fora, de outro lugar, para quem está ali dentro não é nem um pouco óbvio. Então, produzir, né, possibilidades de fala, acho importantíssimo em vários aspectos da nossa contemporaneidade, que são aspectos muito complexos, né, que geralmente nos causam uma certa repulsa, né, e que já tem um lugar ali do monstro, né, um lugar de uma monstrificação. Tudo bem, que seja monstrum. Aí então vamos de novo ao latim. Temos o rapire do rapto, da rapinagem, e o monstrum. Monstrum, o que que significa monstrum? Mostrar, não é? A palavra mostrar vem de monstrum. Então é importante a gente tentar verificar o que que o monstro nos mostra também, né? O que está embaixo aí, né, dessa carapuça muitas vezes e que nós tentamos, especialmente nós neuróticos, esconder a toda custa, né? Levamos tão a sério essa máscara aí que ela fica que nem pele de peixe em queimadura. Ela já se mistura nas coisas. E já dizia Freud, né? Quando nós temos que ter cuidado, que ao tocar alguma coisa, uma ferida, nós podemos estar fazendo algo para ir no caminho contrário, que não abrir mais. Há que se ter Exatamente. isso, né? Eu recordo que quando eu estava fazendo uma pós aqui na Sociedade Espanhola de Psicanálise, um professor chamou e disse, nós éramos 5, ele disse, quem gostaria de me acompanhar nesse grupo de agressores, né? E nenhuma naquele momento se animou. Assim, não conseguiríamos estar lá para agregar mais do que talvez remover em feridas, tanto deles quanto nossas, né? Então, há que se ter esse muito cuidado. Não é para qualquer um estar ali. Ou Não. seja, porque nós vamos estar trabalhando em contradições muito grandes. Aquelas histórias que aparecem ali também, porque nós vamos crescendo junto com elas no decorrer da nossa vida, misturando essas duas coisas. E sabe o que é muito gráfico, Alexandre, que você estava falando aqui do labirinto? Nos filmes de época, das festas, nos castelos ou nas grandes casas, que tinha um jardim de labirinto. E era o momento mais esperado da noite, justamente o quê? Sair nesses labirintos, que aí aparece o proibido para o feminino, era aquele momento de sedução, de caça, né? E a questão da separação da mocinha, da que normalmente havia ali um pretendente para casar, e da amiga ou da donzela que acompanhava a mocinha, que aquela ali sim. Então ficava bem simbólico
nesse Uhum. labirinto aqui, esses dois pontos, né, da separação do homem entre o puro e o impuro, o digno e o indigno, o que é para ser Exatamente. depreciado e apreciado, aí apreciado como coloco aqui num pedestal, mas não o toco, de alguma Uhum. maneira, e a questão da mulher, né, jogando com esse proibido erotizado. Porque de repente é isso aí que está captando, né? E é aquele momento de grande excitação que normalmente aparece uma tragédia lá no meio. Alguém morre, alguém se perde, alguém é raptado Que é o, realmente para min- fora do que, labirinto e não que é o volta. Minotauro, né? São as materializações do Minotauro de alguma forma, né? O labirinto E acaba trazendo o Minotauro. até a repetição da mitologia que vão aparecendo assim, em pequenos símbolos. E por que elas nos Uhum. trazem? Nos trazem muito a estrutura do ser humano, assim, a nossa parte Uhum. estrutural que está ali representada por esses grandes, né, por esses grandes símbolos, mas que na verdade falam muito com todos nós. Por isso que talvez Certamente. assistir filmes que nos provoquem algum dos três dics lá, dos três ensaios de uma teoria Uhum. sexual seja uma coisa que nos mobilize tanto e nos prende e captura a nossa Uhum. atenção naquele momento, né? Assistir os filmes sobre as perversões, sobre os fetiches, sobre os maltratos, sobre as tragédias. Então nós temos que E pensar que nós sobre estamos ali, né? as capturas inusitadas, as capturas das quais você mal suspeitava. Você falando de filme, me lembrei de um aqui, acho muito interessante. Já tem alguns anos que esse filme foi lançado, mas ele ainda é, no que ele tem ali de capturante, né, da quanta captura, ele é muito interessante. É Traídos pelo Desejo, do Neil Jordan. É muito Não é interessante esse filme. atraídos, é traídos. E podemos escutar até atraídos, porque essa é a questão, né? Traídos e atraídos. Mas é muito interessante, esse filme mostra uma fisga, mostra uma forma de captura, aonde né? Não vou contar a história, obviamente, mas aonde o Dá um transcorrer spoiler. nas vias possíveis vão se dar por conta de uma captura um tanto quanto aparentemente inusitada. Isso é muito interessante. Falar em captura, não vamos esquecer, né? Nós estamos aqui também às voltas com o sorteio desse livro, né? Saúde Mental e Psicanálise, Conexões Discursivas. Esse livro foi lançado tem no máximo 2 meses, nem chega a isso. Ele foi organizado pela, pela Mara, né, Sternick, talvez ela até esteja aqui nos acompanhando, a Mara, junto do Cássio Miranda, dois colegas, organizaram muito bem esse livro pela editora Juruá, foi um grande fôlego, porque reuniu muitos autores. Eu e a psicanalista Gesiane Gonçalves, nós temos também um artigo aqui, uma participação, e muitos outros colegas, e nós vamos sortear esse livro. Tem uma lista aqui, né, daqui a pouco, para quem cumpriu aquelas prerrogativas lá propostas no post, né, daqui a pouco a gente faz o sorteio, né, Laís? E a Soraya tá, hoje é aniversário dela, ela tá lá com todos os dedos cruzados para ser sorteada. É. Ela está dizendo Mas meu presente de aniversário, né? daqui a pouco a gente vai, né, chegar a esse ponto. Um outro que eu gostaria, um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que acho que tem muita relação, você está falando aí nas suas observações dessa questão intensa, do esforço, da não facilidade do que está em jogo. Quando você fala da repetição, você fala também do gozo, você fala ali de alguma coisa que, de maneira um tanto quanto opaca, vai nos apreendendo. E eu me lembro de uma figura, que ela é até pouco comentada, uma figura de Freud, que ele utiliza, eu acho muito interessante, que ele vai dizer que o grande trabalho que nós temos na psicanálise é um trabalho em relação à pulsão, ou seja, esse roteiro pulsional, o que Lacan vai chamar também de circuito pulsional. Eu gosto de chamar de metabolismo do gozo. Ou seja, o grande trabalho, uma análise, é você conseguir produzir alguns deslocamentos nisto que se repete na repetição. Né? Acho que aí que é uma visada, de fato, clínica da psicanálise. Acho que é importantíssimo que, né, vários colegas, a gente se preocupa muito com a presença da psicanálise no mundo, né, a psicanálise na polis, tudo isso eu acho que tem o seu lugar. Mas eu não deixo de perceber que só haverá psicanálise no mundo, só haverá psicanálise na polis, se nós estivermos muito atentos, não descuidarmos, de fato, da operação analítica. Ou seja, do que uma análise produziu para cada um que se submete a ela. O que você extrai de um percurso analítico?
E em termos de direção clínica, uma grande direção vem a ser esse metabolismo do gozo. E que Freud, especialmente quando ele está fazendo uma alteração na sua concepção das pulsões, então nós estamos ali no além do princípio de prazer, 1920, que é o momento que, de fato, toda essa intensidade que nós estamos falando começa a entrar em cena com mais clareza, né? Daí a pouco vem o supereu, não há como pensar a clínica contemporânea sem pensar, né, nos imperativos do supereu, sem as capturas. Então, é um outro cenário, que é o cenário da clínica contemporânea, fundamentalmente. Mas o que Freud vai nos dizer? Ele vai nos dizer, vai recorrer à mitologia e vai dizer que o trabalho que se dá diante disso tudo é um trabalho hercúleo, não é fácil. E é um trabalho de deslocamento, de drenagem. Ele vai fazer menção a um dos trabalhos de Hércules, quando ele está às voltas da limpeza dos estábulos do rei Augeas. Aí Freud se refere a essa abordagem sobre as pulsões como uma espécie de trabalho tal qual Hércules desenvolveu, para dizer que não é fácil, né? Mas é possível, claro, né? Se formos pensar qual que é a lógica desse trabalho, né? Um certo trabalho de que só é possível. Então, como que, vamos pensar na história de Hércules, como que ele consegue limpar todos aqueles resíduos daqueles estábulos, né? Do rei Augeas, à medida em que ele produz um certo deslocamento de um rio, faz uma drenagem. Isso é muito interessante, né? Acho que o que está em jogo na analogia que Freud propõe não é tanto a pessoa ser forte, né? Um Hércules, né? Porque aí nós ficamos meio desanimados, né? Aí não vai dar para ser muito otimista, mas é o quê? A possibilidade, a operação que me chama a atenção. Esse trabalho ele é feito na medida em que um deslocamento é feito, né, de um rio. E rio não está só lá no além do princípio de prazer. Rio é a Aqueronta, que Freud vai falar dele, né? Se eu não posso mover as montanhas, que eu movo o Aqueronta, que eu movo o rio subterrâneo. Então, é esse fluxo da libido, esse fluxo da pulsão. Essa imagem que Freud nos oferece, eu achei ela importantíssima, muito fina, porque nos mostra que o trabalho analítico é um trabalho de drenagem. Você chegou a falar também dos diques, né? Você faz drenagem tendo bordas, estabelecendo diques, não é? Somente assim que você pode fazer com que alguma coisa que sempre passa por aqui, por exemplo, né, pela depreciação, pela autoagressão, pelo farrapo, que sempre passa por aqui, possa se lateralizar um pouco. Uma pequena lateralização. Esse é o grande trabalho analítico, né? Um trabalho sobre o gozo. Então essa ideia, né, dos estábulos de Algias, essa ideia, e que tem algo ali que também é da ordem do não ideal, né? É a sujeira, né? É o objeto decaído. Enquanto nós não conseguirmos, de certa forma, fazer uma drenagem nisso, que é da ordem do resto, do resíduo, nós não vamos adiante em relação àquilo que se repete na repetição. Então, eu acho esse ponto bem interessante. Até porque a força, né, pulsional que aparece aí como a força do rio, ou seja, ela sempre vai encontrar esse mar, né, Alexandre? Talvez fazer algumas partes que consigam escoar para outro lugar para pelo menos ter alguma opção. Porque Isso. senão não tem opção, ele vai desembocar sempre no mesmo lugar. E talvez é isso que a gente tente encontrar ali junto com os nossos pacientes, um salvo-conduto, né, que Uhum. seja algo mais digno e menos depreciado. Agora, nós também seria muito válido pensar desde a outra perspectiva, que é quando nós nos colocamos nessa posição do objeto muito apreciado, que é muito sedutora, nós Uhum. podemos cair na contramão da nossa primeira intenção, do nosso primeiro desejo, que é a questão de segurar essa relação, porque aí ela sublima, né? Ela coloca aqui nesse modo sublime, e o sublime que não se toca, e o sublime que se admira, que se poetiza, né? Mas que Uhum. ele não sexualiza. E aí aparece aqueles casamentos que tem justamente essa pegada, em vez de ser na depreciação, é na supervalorização, mas que daí ele não acontece na vertente sexual. E essa parte Exatamente. vai escoar para onde? Para aquilo que é da rua, né? E o que, que a gente Uhum. escuta a vida inteira quando é pequeno? Isso é coisa da rua, né? Aquilo que é vulgar, que está fora desse lar, Uhum. que não está Exatamente. cuidado, não está preservado, não está É. educado. E aí a questão da sexualidade fica para fora
e nós vamos estar aqui. O que também dá um grande poder e uma certa dependência emocional, né? O afeto sobe e a sexualidade escapa, salta a A janela. gangorra, o efeito gangorra, né, nesse caso, né? O Que efeito gangorra. Freud fala aquele, no texto um tipo especial de escolha de objeto, né? A cisão na esfera do amor, a cisão do objeto na esfera do amor, ou seja, a clivagem, né? Se um está em alto, outro está em baixa e vice-versa, como se fosse o efeito porta giratória de um banco. Enquanto um entra, o outro sai. É como se enquanto o afeto É, entrasse, o desejo saísse, né? Isso também é um embaraço, ou seja, o amor e seus embaraços, né? Que já está na frase ambígua, né, em português, né? Por isso que Lacan sempre vai nos dizer, acho isso importantíssimo a gente ressaltar. Quando eu falo Lacan, vai nos dizer para a gente ter orientações clínicas da nossa escuta. A linguagem é a dimensão do mal entendido o tempo todo. Então, eu te amo é tanto o eu te amo, mas eu também eu te amo, eu posso me colocar enquanto o seu amo. Eu não sou só o seu amor, eu sou o seu amo, né? que Então ótima essa, né? E não é? esse amo no eu te amo resvala às vezes no o que que o outro está dizendo, né? Você entra ali enquanto amo e não só eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para me fazer de seu amo, né? Para me tornar o seu amo. Ou seja, é a questão do amódio, que o tempo todo pode. Isso é a condenação da relação amorosa ou das relações? De maneira nenhuma, né? Isso não é condenação, por exemplo, quando eu falo, né, nas questões sobre a transferência. Freud se perguntando, a transferência, o amor de transferência, é um amor verdadeiro ou falso? Vamos pensar, o amor de uma analisanda pelo analista, só para pegar um emblema, né, cinematográfico. Esse amor de analisanda pelo analista, ele é verdadeiro ou ele é falso? E aí Freud responde, esse amor, ele é absolutamente falso, como qualquer outro amor. Ou seja, por quê? Porque ele só funciona É, porque você tem que fazer uma suposição de que o outro tem aquilo que te falta. Então ele é verdadeiro nesse sentido porque ele está sentado numa ficção. Mas ele não é o falso de, meu Deus, agora eu descobri isso e vou parar de amar. De jeito nenhum, porque você não para de amar. Mas tem uma falsidade no sentido ficcional. Não é uma mentira que não tenha relação com a estrutura. Pelo contrário, você tem que supor que o outro tem o que te falta. Mas essa suposição, ela é o que sustenta o amor, de certa forma, dinamiza, abre caminhos interessantíssimos, mas pode abrir também para uma asfixia. Não pode? Você é tudo para mim. Sem você eu não vivo. Fique aqui, não olhe para lugar nenhum, porque toda a minha falta está sendo respondida por você. Então, por isso é que é a questão do amo. Eu te amo e eu sou seu amo. Que a é, gente tem que tomar um certo cuidado, ou seja, é questão de por onde que o fluxo vai passar desse rio, não é? é. Por Sabe onde que vai que ser o drenado ou não. Sabe que o Cesarino, o Jorge Cesarino postou ontem, eu até tinha anotado, tinha feito uma anotação aqui do lado. Amor tirano, É. ele colocou o nome. E vai muito aqui compaginado com isso que você está nos trazendo, Alexandre. Sim. O amor, o amor narcisista é ciumento, ama para ser amado, reduz o outro ao seu objeto. Até aí, tudo bem. O Hum. amor narcisista consiste na completude imaginária Uhum. e contém a agressividade e a negação da incompletude do desejo, do impossível de fazer um, resultando na redução e na objetificação de um pelo outro. O amor é sempre recíproco. Ou seja, Uhum. há duas vias aqui, né? E aí, quando você Sim. ia falando assim da questão do amo, eu pensei lá no Dorian Gray, no Dorian Gray, não, no Christian O Grey. Já tô, Christian, já tô, vamos saindo do 8 indo pro 800, do Christian Grey, que é o amo, né? E por que que é. aquilo foi um objeto de O quase Dorian histeria Gray coletiva, né? também vai cair nessa questão do amo, Também só que vai cair, com né? ele próprio ali. Mas Com ele próprio. O Christian Grey também, né? Que foi muito lido aí, né? Teve o auge, Foi né? um Foi um dos livros mais vendidos dos últimos tempos, né? E o que que capta aí? É interessante pensar nisso. Uhum. O que que capta? E aí tem toda a questão de romance. Eu gostaria, para gente ir terminando, ler a primeira parte do texto, um tipo especial de escolha de objeto feito pelos homens, que me Claro. pareceu, e justamente trazendo essa parte poética ou mais lírica ou algo escrita, né?
Até aqui deixamos ao escritor de ficção descrever-nos as condições necessárias ao amor, que determinam a escolha de um objeto feito pelas pessoas e a maneira pelo qual elas conduzem as exigências de sua imaginação em harmonia com a realidade. O escritor pode, realmente, valer-se de certas qualidades que o habilitam a realizar essa tarefa, sobretudo de sensibilidade, que lhe permite perceber os impulsos ocultos nas mentes de outras pessoas e de coragem para deixar a sua própria, inconsciente, se manifeste. Há, entretanto, uma circunstância que diminui o valor comprobatório do que ele tem a dizer. Os escritos estão submetidos à necessidade de criar prazer intelectual e estético, bem como certos efeitos emocionais. Por essa razão, eles não podem reproduzir a essência da realidade tal como é. Se não que devem isolar partes da mesma, suprimir associações perturbadoras, reduzir o todo e completar o que falta. Esses são os privilégios do que se convencionou chamar licença poética. E aí ele começa a trazer a questão, olha gente, vamos parar de romance, deixam de ler, né? Isso vamos deixar para o processo de leitura poética e vamos vir aqui agora para a questão de entender como é que as coisas acontecem na escolha desse objeto feito pelos homens, que é de 1910, e logo na sequência de que faz parte do pacote sobre a mais comum depreciação da vida amorosa, né, que traz esses contornos que a gente estava falando hoje. E ele coloca no mesmo pacote, mas o jeito que ele introduz, Freud tem uma delicadeza, né, para fazer isso. Ele diz, olha, tudo que vocês estão lendo até agora, vamos sair dali, vamos vir para cá, né? Ele faz esse convite. Isso daqui não é exatamente o que se passa. Então, saiu isso para não ficar como um fantasma, né? Ficar ali. E o convite para outra cena, né? É importante essa outra cena. O convite é sempre esse, né? Para que exatamente esse fazer essa operação sobre, né, o fluxo, esse metabolismo possa ser feito. Vamos partir para o nosso sorteio? Tem sorteio de livro. Vamos. E também tem uns recados muito breves, né?